Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu ia trazer um outro assunto, mas aí me dei conta de que hoje é uma data significativa para a história da humanidade. Hoje é 11 de setembro de 2020. Mas você lembra dessa data 19 anos atrás? 11 de setembro de 2001. Lembra do que aconteceu? Onde você estava? Já era nascido? O que você estava fazendo na hora? Pois é, nós vamos falar hoje sobre a tragédia do World Trade Center em Nova York, aquele atentado terrorista que matou quase 3.000 pessoas e deixou mais de 6.000 pessoas feridas no dia 11 de setembro de 2001 e abalou o mundo. Por falar em evento que abalou o mundo, nós estamos vivendo um momento bem parecido, um momento de muita insegurança, de muita instabilidade, que a gente não sabe o que vai acontecer. É ou não é? A questão da pandemia coloca de novo a humanidade em um compasso de espera, vamos dizer assim. Acabou a normalidade, quer dizer, o mundo não é mais como era antes. Agora só se fala no tal do novo normal. Que novo normal é esse? Que normal é esse? Então eu estou trazendo essa data para propor uma reflexão sobre tudo isso e muito mais. Bom, como a música faz parte de todo o cotidiano do ser humano, nós vamos trazer duas músicas de dois grandes astros internacionais que eu gosto bastante, que eles fizeram para homenagear esse dia, para homenagear os heróis, para homenagear as pessoas que deram a sua vida ou que contribuíram para salvar outras naquela data tão terrível que marcou a humanidade. Mas antes disso, se inscreve aqui no canal. Não esquece de divulgar o canal, curte, comenta, sugere uma música. A gente está trazendo aí uma atração para a nossa próxima live, esse mês. A live do mês vai ser muito interessante, muito interessante. Eu conto com vocês. Eu sou José Milton Rocha e você está no canal Música e Outros Cantos. Eram 8h46 da manhã, quando aconteceu o primeiro ataque. Um avião da empresa American Airlines se choca com a Torre Norte. 16 minutos depois, a segunda torre, a Torre Sul, é atingida por outro avião. O mundo parou. Aquela imagem está muito presente na minha memória. Eu me preparava para almoçar, morava em Fortaleza, estava me preparando para almoçar e para ir para o trabalho, que eu trabalhava na parte da tarde. Quando eu vi aquelas imagens na TV, fiquei paralisado. E a sensação que todo mundo teve naquele momento foi essa, de paralisação. Bom, aí você sabe, a TV transmitiu para todo mundo, foi o primeiro grande espetáculo, vamos dizer assim, da notícia, né? Espetacularização da notícia mundial. E às 9h37 de Nova York, o terceiro avião se choca com o Departamento de Defesa, ou seja, o Pentágono americano. Na verdade, aquele ataque terrorista organizado pelo Al-Qaeda, né, aquela organização terrorista liderada pelo Bin Laden, visava atingir 3 alvos americanos: o poder militar, o poder econômico e o poder político. Houve uma tentativa também de atingir a sede do governo americano, o Capitólio, que essa não foi bem sucedida. As outras foram bem sucedidas e os terroristas então atacaram as torres gêmeas, que simbolizavam
questão econômica, o poderio econômico, e atingir o Pentágono, que é o sistema de defesa, o sistema militar dos Estados Unidos. Vale lembrar também que naquele período a economia americana respondia por 31% do PIB mundial. Veja só a concentração de riqueza dos Estados Unidos da América. E você sabe, né? A Al-Qaeda, a organização terrorista, lutava também por essa distribuição de renda, né? Ainda que por vias tortas. Bom, o mundo ficou chocado. A partir dali surgiram livros, filmes, músicas, enfim, um sem número de manifestações das diversas formas que a arte nos proporciona, não é? A arte através da literatura, do cinema, da música, das artes plásticas, tudo são manifestações culturais. Claro que o mundo nunca mais foi o mesmo, porque se instalou uma insegurança total. Você lembra disso? Todo mundo tinha medo de viajar de avião, porque aquele avião podia ser sequestrado, ser tomado de repente. Porque os aviões que foram chocados com as torres foram aviões sequestrados pelos terroristas. Tem um documentário muito interessante chamado Fahrenheit 9/11, ou seja, 11/9, né? Que eu vou deixar na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para você que tem interesse em aprofundar os seus conhecimentos. Ou relembrar, não é, aquele dia tão nefasto. Em 2006, o cineasta Oliver Stone rodou um filme chamado World Trade Center, tendo como personagem principal o ator Nicolas Cage, né, que fez o personagem principal. Esse filme trata de histórias de sobreviventes. Logo após o acidente, Paul McCartney, o ex-Beatle, que estava em Nova York no dia do atentado, ficou muito chocado, como todos que moram em Nova York, ou que estavam em Nova York de passagem. Nova York é uma metrópole bastante visitada, não é? Ele fez uma música chamada Freedom. Nessa música, ele fala sobre a liberdade, sobre o direito da pessoa a ser livre. Eu vou ler para você aqui a primeira estrofe da música. Este é o meu direito, um direito dado por Deus, para viver a vida livre, para viver em liberdade. Nós sabemos que a música exerce uma espécie de poder balsâmico na dor. No dia 20 de outubro, ou seja, praticamente um mês depois da tragédia, Paul McCartney organizou um grande concerto de rock em Nova York, em que reuniu mais de 20 estrelas do show business no Madison Square Garden de Nova York, entre eles ele próprio, Elton John, Eric Clapton, Mick Jagger, Keith Richards e outros tantos. The Who fizeram esse show para homenagear as vítimas, como eu disse, e também para arrecadar fundos para os familiares das vítimas daquela tragédia. O roqueiro Bruce Springsteen fez uma música chamada The Rising, a Ascensão. Essa música dele, ele homenageia os bombeiros, fala do trabalho dos bombeiros, né? E é uma música muito interessante também. Então, o que eu quis trazer para hoje, para você, meu seguidor, meu caro seguidor, que eu prezo muito, foi esse momento de reflexão, para você lembrar, para a gente lembrar que 19 anos atrás acontecia esse evento tão marcante na história da humanidade, não só na minha história, na história dos Estados Unidos, na história do Brasil, mas na história da humanidade, porque afetou o mundo todo. Como eu disse, trouxe um clima de insegurança. Essa insegurança, ela existe até hoje. Existe alguma insegurança maior do que essa que nós vivemos no atual momento?
A questão da pandemia, a questão da Covid-19. Aliás, ela é Covid-19 porque Covid foi o nome que foi dado ao vírus e 19 porque apareceu em 2019. Então, essa história da Covid-19, que nós sabemos como surgiu e a quantidade de pessoas que ela já ceifou as vidas, é um negócio absurdo. E todos, não só eu que estou no grupo de risco, mas todos têm um temor do que pode acontecer, não é? As pessoas que perderam vidas, as pessoas que tiveram pessoas na família que foram atingidas, enfim, é um clima de insegurança também que se instalou. Além disso, tem toda uma questão psicológica, não é? Essa situação ela mexe muito o psicológico, porque a insegurança ela traz sempre esse clima ruim que se instala, afetando o nosso psicológico. Outro dia eu estava falando com um médico, eu fiz uma pequena provocação a ele, dizendo: agora os consultórios vivem vazios, parece que as pessoas não adoecem mais. Que bom, não é, doutor? E ele disse: não, pelo contrário, as pessoas estão adoecendo, estão com medo de ir nas clínicas, com medo de se infectarem. Então elas só vão no médico quando já estão num estado avançado da doença. Quando é câncer, chega já sem jeito. Quando é uma situação cardíaca, chega com um quadro muito agravado. Vejam só a que ponto nós chegamos. Aliás, nós nem temos visto matérias sobre isso, não é? As matérias de jornal, televisão, rádio e todas as mídias, né? Que hoje o que não falta é mídia, é produtor de informação, mas essa informação eu não tenho visto circular, não é? Na grande mídia, na pequena, na mídia segmentada, seja qual mídia for. E aí fica a sugestão de uma pauta. Vamos investigar o que é que está acontecendo com as pessoas que não vão mais ao médico. As clínicas, elas têm horários pré-estabelecidos, então você marca um exame, o exame tem aquele espaçamento, tudo em função do protocolo, e eu não estou criticando isso. A questão é o medo das pessoas de irem na clínica. Em contrapartida, nós vemos aí pessoas indo para a praia, indo para o bar, para a boate, enfim, é o contraditório do ser humano, não é? Vamos ficar, para fechar o nosso programa de hoje, vamos fechar com uma reflexão da história. A história diz que a gente deve usar os eventos do passado como farol para iluminar o futuro. Ou seja, a gente precisa tirar dessas tragédias lições para nós como pessoas, para nossa convivência e para melhorar o futuro desse planeta. Ok? Vou deixar aqui os links das músicas que eu falei, dos livros e dos filmes. E um bom fim de semana para você. Terça-feira a gente está de volta, ok? Um abraço e até lá.